a secretaria que não está confirmando a transmissão ao vivo? Você ligou, está aqui, ó. Ah, já está. Tá. Bom, confirmado o início da transmissão e havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária do Conselho de Ética. Não é a segunda. Da reunião extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da terceira sessão legislativa da 19ª Legislativa. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados e deputadas. Deputado Adalberto de Freitas, a deputado Emílio de Souza, deputado Barros Munhoz, eu como presidente, deputado Wellington Moura, deputado delegado Olim, deputada Érica Malunguinho, deputado Campos Machado. Presença também do corregedor parlamentar, deputado Estevão Galvão. Não é a primeira reunião. Foi deputado Emílio de Souza, não falei? Falei? Deputado Emílio de Souza também presente. Comunico aos senhores parlamentares que os procedimentos abaixo foram oferecidos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Processo RGL 7375 de 2020, após análise e anuência da mesa diretora dessa Casa de Leis. A representação de autoria do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, contra o deputado Douglas Garcia por suposta prática de crime. Processo RGL 7862-2020, representação de autoria da deputada Isapena contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. Oportunamente, esse conselho vai se reunir para deliberar sobre recebimento da representação e das denúncias no termo da Instrução Normativa número 1 de 2019 do Conselho de Ética e demais normas aplicadas. Já fica convocada uma reunião para a próxima quarta-feira, às 11 horas, no dia 10 de fevereiro. Juízos de admissibilidade. Nós temos 10 itens para deliberar sobre o recebimento das seguintes denúncias ou representações. Todos os membros do Conselho do Corregedor Parlamentar receberam cópias dos procedimentos, bem como da defesa prévia apresentada pelos denunciados ou representados. Lembrando a todos vocês que nós temos a regra da questão da admissibilidade. Então, nós vamos votar um a um. Eu vou fazer a leitura de cada um deles. Deliberação sobre o recebimento das seguintes denúncias ou representações. Processo RGL 110/2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Marcialia por quebra de decoro parlamentar. Em discussão. Não havendo quem queira manifestar-se, está encerrada a discussão. Em votação. Como voto o deputado Barros Munhoz. Pela admissibilidade. Como voto o deputado Barros Munhoz, está sem som. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adalberto Freitas. Eu vi um comunicado aí que está sem som na televisão também, tá? Acabou de chegar aí uma comunicação. Só dar uma olhadinha aí. Acabamos de avisar que está sem som. Agora ligou o meu? Ligou o meu, presidente? O seu ligou, deputado. Como vota o deputado Barros Munhoz? Pelo recebimento. Pelo recebimento. Como vota o deputado Campos Machado? Senhor presidente, eu tenho uma pequena dúvida. Depois da admissibilidade, é que vai abrir prazo para que o denunciado faça a defesa? Depois da admissibilidade, eu encaminho para o relator, que nós fizemos no começo da nossa legislatura, nós tínhamos um pacto com relação às normas do Conselho de Ética, que nós, em princípio, todos nós votaríamos pela admissibilidade, o que não caracterizaria a culpabilidade ou não, mas seria encaminhado ao relator para que todos tivessem um julgamento, pela aceitação ou pelo arquivamento. Então, é uma prática que a gente combinou no início da legislatura. Minha presidente, eu não conheço essa representação. Eu posso seguir a norma da casa e votar pela admissibilidade, mas eu não tenho conhecimento dessa representação. Aliás, olhando aqui, eu não tomei conhecimento de nenhuma representação. Mas se é norma da casa, para não prejudicar o andamento da casa, eu posso votar pela admissibilidade, mas eu não conheço nenhuma representação. Deputada, Deputado, foi uma resolução que nós... Questão de ordem, presidenta.
Foi um acerto verbal, que a secretaria está dizendo, foi um acerto verbal de nós, porque no momento em que nós não aceita a admissibilidade, nós já estaríamos julgando, pré-julgando, sem ter encaminhado para nenhum relator para que dê um parecer para o arquivamento ou não. Por conta disso, nós quisemos como um critério para que todos fossem admitidos naquele momento e ficasse uma praxe entre nós para que fosse encaminhado um relator e aí sim daria uma decisão de ou arquivamento ou pela condenação eventual de alguma punição. Questão de ordem, presidenta. Deve estar registrado em ata, deputado. Depois eu peço para fornecer uma cópia da data em que nós definimos por isso e foi votada na comissão. Existe, se foi feito esse acordo, eu acredito que foi, então nada a opor aqui pela admissibilidade, sejam recebidos todos os procedimentos. Ok. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, deputado Emílio de Souza. Esses itens que nós estamos votando agora, de admissibilidade, os acusados, ou os denunciados, ou os representados, fizeram defesa prévia? Todos apresentaram a defesa prévia e já estão... É exatamente por isso que nós estamos votando a admissibilidade, porque a defesa prévia já foi apresentada de todos eles. Ok. Todos os deputados receberam cópia de todo o processo. Eu gostaria que depois vocês confirmassem que todos foram encaminhados para todos os gabinetes de todos os deputados que compõem a comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Barros. Pode votar em bloco? Senhor presidente, eu acho que essa resolução foi muito bem pensada e ponderada, porque a não admissibilidade é a rejeição do processo sem conhecimento dele. Então, está perfeito. Admite-se e aí se faz a defesa e a acusação. Ok. O que eu queria propor para os deputados, nós temos 10 itens. Se nós concordarmos que a admissibilidade é uma regra que já tem sido comprometida, que eu se lesse todos os processos, nós pudéssemos votar em bloco, desde que todos concordassem, já que o item, a situação é, nós vamos ficar votando 10 um por um, quando, na verdade, nós temos essa combinação que nós tivemos no começo, que está registrada em ata. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado, quem foi que pediu? Campos Machado. Adalberto Freitas. Deputado Campos Machado. Em que pesa a manifestação do meu amigo, meu irmão, deputado Barros Munhoz, eu posso concordar com essa regra, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma representação. Eu vou votar na admissibilidade no escuro. Pode ser que alguma tenha procedência. E se alguma não tiver procedência? Então, não vou votar na admissibilidade. Pela ordem, presidente. Mas eu posso concordar. Desculpe, deputado, não ouvi. Eu posso concordar se existe um acordo geral, mas eu quero trazer essa questão aqui à Comissão de Ética, porque nós estamos votando projeto sem conhecer o teor da representação. Mas tudo bem. Ok. Não, deputado, todos os deputados receberam a cópia e a defesa dos deputados. E foi encaminhada para o seu gabinete, para todos os gabinetes. Mas nessa pandemia eu tenho certeza que eu não recebi, não conheço nenhuma aqui. Deputado, segundo consta, foi mandado por e-mail. Presidente, eu não quero tumultuar. Pela ordem, presidente. Eu vou seguir o acordo pela posição. Entendeu? Eu vou aceitar que todos os procedimentos sejam admitidos. Presidente Maria Lúcia. Deputado, pela ordem, o deputado Adalberto pediu desculpe, deputado, o primeiro deputado Adalberto pediu a palavra. Está sem som, deputado, pode falar. Obrigado, presidente. Olha só, eu concordo com as palavras do nobre deputado aí, Barros Munhoz, mas eu também sou assim, a favor do que o nobre deputado Campos Machado também falou. O que acontece? Nós estamos vindo de um período de recessão, onde não tínhamos contato nenhum, estamos voltando a casa nessa semana. Então, alguma comunicação que foi feita, de conhecimento, pode ser que a gente não tenha recebido. A partir de agora, sim. Então, eu queria deixar uma sugestão para a presidência,
presidente, que realmente pudesse até ser enviado por e-mail para todos os parlamentares, mas que o parlamentar, pelo e-mail que recebeu, confirmasse que recebeu o processo, e aí sim, depois que todos os parlamentares tivessem confirmado que recebeu o processo, que ele tem consciência, aí sim ele votaria para admissão ou não. Que nem o deputado Campos está certo. Como é que nós vamos admitir o processo? A gente nem leu o processo. Certo? Então, só quero deixar essa sugestão para que tenha a confirmação todos por e-mail, né? Se for esse o e-mail que foi comunicado. Obrigado, presidente. Deputado, só para lembrar, antes de passar a palavra para o deputado Estevão Galvão, que a secretaria tem e-mail de recebimento de todos os membros da comissão. Eu posso comprovar posteriormente. Por isso que nós estamos fazendo essa reunião, porque formalmente está tudo certo. Com a palavra, deputado Estevão Galvão. Presidente, essa casa é um parlamento, é um lugar exatamente para falar, para discutir. Eu acho que o ato de nós recebermos é o direito que nós estamos dando a todos para discutir. Eu sou favorável a nós admitirmos em bloco, como bem disse e orientou o deputado Barros Monhões. Eu sou favorável que o recebimento deve ser em bloco. Ok, então vamos em votação. Eu vou citar aqui os processos para que a gente não possa perder mais tempo com essa discussão, que é uma coisa que... Pela ordem, presidente. Deputado Wellington Moura. Eu pediria, senhora presidente, que fosse feito não por bloco, mas fosse feito por item. Eu concordo com o deputado Campos Machado, e tem uns aqui que eu quero dar por recebimento, tem outros que eu sou contra o recebimento. Então, acho que no momento que não há a concordância de todos, diante do que está sendo exposto aqui dos processos do RGL, eu gostaria que fosse feito de um por um. E a gente já teria, se a gente começar agora, senhora presidente, vai ser rapidinho isso aqui. Deputado, então nós vamos fazer a votação nominal, porque se nós formos discutir coisa que já foi definida pela comissão, nós vamos estar criando dificuldades para continuar. Você me desculpe, deputado, mas isso foi definido, foi um procedimento que nós fizemos até agora. Se nós mudarmos o procedimento, nós estaremos tratando desigualmente aos deputados que receberam denúncias ou representação. Então, eu gostaria de, se vamos votar um por um, para que a gente não possa mais ficar discutindo uma questão que, sinceramente falando, que a gente já está discutindo. Vamos em votação, então. Processo... Eu posso fazer... Pois não, deputado Campos Machado. Eu quero botar uma questão de ordem. Nós podemos correr, entendeu? Num crasso erro de direito. Amanhã, qualquer prejudicado, qualquer denunciado, pode alegar que teve a defesa cerceada. Porque nós estamos dizendo que nós não conhecemos os teores das representações. Nós vamos votar em bloco questões que podem alterar a vida dos deputados aqui. Então, se eu posso votar, mas eu quero votar, eu quero que o meu voto conste essa questão minha. Eu vou ser voto vencido, o meu, me parece, do deputado Wellington Moura, do deputado Alberto, eu quero que conste expressamente essa minha colocação, que nós podemos estar abrindo um precedente para que, em qualquer momento, na esfera jurídica, seja questionada por cessamento de defesa. Deputado, no momento em que o e-mail é encaminhado e o deputado, nós temos a comprovação do recebimento, todos os deputados receberam a representação, a denúncia, e todos confirmaram que receberam. Então, teoricamente, todos que estão aqui agora receberam a denúncia. Se não leram, aí é o problema de cada um, mas foi recebido e está documentado. Eu não recebi. Nós tivemos em dezembro, janeiro, pandemia... A ordem, presidenta. Deputado, eu apresento depois a comprovação de cada um de vocês, porque o nosso meio de comunicação hoje é o e-mail exatamente por conta da pandemia. Eu só quero deixar minha questão de ordem só apresentada, presidente. Tá bom, deputado. Tá bom. Posteriormente eu respondo a questão de ordem, mas vamos prosseguir. Pois não, deputado Emídio? Só para dizer assim, eu respeito muito a opinião do deputado Campos Machado, mas por isso que eu perguntei no começo se já se havia apresentado defesa prévia
pelos denunciados. Como eles já apresentaram, Campos, me parece que não há o que se falar em cerceamento de defesa. Eles já foram comunicados, mesmo que no gabinete de Vossa Excelência tenha tido um problema de comunicação, mesmo que o deputado não tenha tido ou acusado ou denunciado, ele ao apresentar a defesa prévia, ele se dá por citado, ele se dá por, evidentemente, não acho que há o que falar em termos de cerceamento de defesa. Desculpe, Então, vamos lá, presidente. Desculpe, deputado, pois não, deputado. Onde está a prova de que foi... Eu não tenho nesse momento, deputado. Eu não tenho nesse momento, deputado. A secretária está procurando para trazer imediatamente, mandar para Vossa Excelência para receber. Agora, por favor, deputado Campos. Vamos continuar, vai. Se nós não continuarmos o processo aqui, vai dar a impressão que nós estamos querendo deixar as coisas correrem a demanda, demorando de tempo. Pois não. Então vamos por um. Eu só não quero que as pessoas queiram dar lição de direito hoje aqui, né, senhor presidente? Não tem nenhuma violência aqui, de direito, aí na deputado. faculdade de Eu Direito, estou levando seriamente, eu estou levando com seriedade essa comissão de ética, deputado. E se eu estou falando para o senhor que nós todos receberam, é porque eu tenho uma comprovação. Eu sou uma pessoa bastante responsável, jamais diria uma coisa que não aconteceu. O respeito que eu tenho a Vossa Excelência, está valendo o senhor. Eu vou aceitar pelo seu passado, pela sua trajetória de vida. Vamos, então, prosseguir, por favor? Bom, então vamos deliberar sobre o recebimento das seguintes denúncias ou representações na questão da admissibilidade. Processo RGL 110/2020, representação da autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Marcialia por quebra de decoro parlamentar. Como vota o deputado Adalberto de Freitas? Olha, eu voto pela admissão. Tá. Como vota o deputado Emílio de Souza? Voto pela admissibilidade. Como voto o deputado Barros Munhoz? Pela admissibilidade. Como vota o deputado Wellington Moura? Pelo recebimento. Como vota o deputado delegado Olim? É uma 270 e mais 500. Pode pôr. O deputado Olim está sem... Voto pelo recebimento. Pelo recebimento, presidente. Como vota o deputado Campos Machado? Com restrições, voto para recebimento. Eu voto favorável. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Eu voto conforme o combinado anterior, porque esse é um momento, enfim, que a gente está tendo ciência de que os casos foram denunciados e para que no momento posterior a gente nomeie um relator e que seja analisado o caso, conforme o que foi combinado anteriormente. Como vota o deputado Alex Madureira? Pela ordem, presidente, pelo recebimento. Pelo recebimento. Como vota o corregedor, deputado Estevão Galvão? Pelo recebimento. Pelo recebimento. Quantos votos? Por unanimidade, aprovado o recebimento, admitido a representação. Processos, item 2, processo RGL 14447/2020, denúncia de autoria das deputadas Bete Saão, Marcialia, professora Bebel, Mônica, da bancada ativista, e Isa Pena, contra a deputada Carla Morando, por quebra de decoro parlamentar. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Do quê? Pela ordem, presidente, eu voto pelo recebimento. Como vota o deputado Emílio de Souza? Voto pelo recebimento, presidente. Como vota o deputado Barros Munhoz? Deputado Barros Munhoz. Se está com problema de som, faz sinal positivo ou negativo. Deputado Barros. Positivo. Recebimento. Como vota sim. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu apertei nessa aqui. Contra o recebimento, senhora presidente. Como vota o delegado Olim? Eu voto contra o recebimento. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Pelo recebimento. Como vota o deputado Alex Madureira? Como vota o deputado Alex Madureira? Pelo recebimento, presidente. Como vota o deputado Campos Machado? Contra o recebimento. Eu voto favorável ao recebimento. Quantos votos? Anota aí que você vai fazer por cá. Como vota o deputado corregedor Estevão Galvão?
Pelo recebimento. Pelo 7-3 foi admitido esse processo de denúncia. Item número 3, processo RGL 1602-2020, representação de autoria da deputada Mônica da bancada ativista contra o deputado Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar. Como voto, o deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto pelo recebimento. Como voto, o deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Como voto, o deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento. Como voto, o deputado Wellington Moura. Contra o recebimento. Como voto, o deputado delegado Olim. Contra o recebimento. Como voto, a deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Como voto, o deputado Alex Madureira. Voto contra o recebimento, presidente. Como voto, o deputado Campos Machado. Contra o recebimento. Como voto, o deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. Por 6-4, admitida a representação. Item número 4. Processo RGL 1666-2020, denúncia do deputado de autoria, deputado Frederico Dávila, contra o deputado Teoniro Barba, por quebra de decoro parlamentar. Como voto, o deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, voto pelo recebimento. Como voto, o deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Como voto, o deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento. Como voto, o deputado Wellington Moura. Voto contra o recebimento. Como voto, o deputado delegado Olim. Pelo recebimento. Como voto, a deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Como voto, o deputado Alex Madureira. Contra o recebimento. Como voto, o deputado Campos Machado. Contra o recebimento. Quantos? Deputado Estevão Galvão. Como voto? Pelo recebimento. Pelo recebimento. 7-3, admitido o processo. Item número 5, processo RGL 1667-2020, denúncia de autoria do deputado Frederico Dávila contra a deputada professora Bebel por quebra de decoro parlamentar. Um voto, deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, voto pelo recebimento. Deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento, presidente. Eu voto também pelo recebimento. Deputado Wellington Moura. Esse é o 1666, presidente? É o RGL? 1667. Ao 67? Eu sou a favor do É recebimento. o quinto, item 5. A favor. A favor. Vota sim. Deputado delegado Olim. Pelo recebimento. Com voto, a deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Com voto, a deputada Alex Madureira. Aqui é isso. Contra o recebimento. Como voto, o deputado Campos Machado. Volto a dizer, por não conhecer o teor da denúncia oferecida contra o recebimento. Deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. Situações já encaminhadas. Não sei o que é isso. 8-2, Por 8-2, admitido o recebimento. Item número 6, processo RGL 4630-2020, representação da autoria das deputadas Mônica da bancada ativista, Isa Pena, com apoio dos vereadores do município de São Paulo, Celso Gianazzi e Toninho Vespoli, contra o deputado Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar. Um voto, deputado Adalberto Freitas. Eu voto contra o recebimento. Um voto, deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Deixa eu ir lá. Esses pedidos não. Isso daqui de lá. Pelo recebimento. Como voto, deputado Marcos Munhoz. Faça sinal, deputado, está sem som. Deputado Barros Munhoz. Estou batendo aqui o cotovelo toda hora no mesmo lugar. Tá com som agora ou não? Agora sim. Voto pelo recebimento. Como voto, deputado... Eu voto pelo recebimento. Deputado Wellington Moura. Contra o recebimento. Um voto, deputado delegado Olim. Nós vamos ver só isso. O que mais? Deputado delegado Olim. Tudo que é estrada, deixa aqui de lá. Está sem som, deputado. Deputado Olim. Contra o recebimento. Como voto, a deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Como voto, deputado Alex Madureira. Contra o recebimento. Como voto, deputado Campos Machado. Por coerência, contra o recebimento. Aqui foram. Como voto, deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento.
Empatou. Quantos? 5-5. Eu já votei. Ah, Está empatado 5-5, o meu voto desempata, eu voto pelo recebimento. Então, recebido também. Item número 7. Processo RGL 4631-2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Isapena por quebra de decoro parlamentar. Como voto, deputado Adalberto de Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto a favor do recebimento. Pelo recebimento. Deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento. Deputado Wellington Moura. Pelo recebimento. Pelo deputado delegado Olim. Pelo recebimento. Pela deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Deputado Alex Madureira. Pelo recebimento. Deputado Campos Machado. Por coerência, contra. Deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. 9-1, admitido o processo. Item número 8, processo RGL 4632, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra o deputado Emílio de Souza por quebra de decoro parlamentar. Como voto, deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto pelo recebimento. Como voto, deputado Emílio de Souza. Pelo recebimento. Como voto, deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento. Deputado Wellington Moura. Contra o recebimento. Deputado delegado Olim. Contra o recebimento. Agora é a deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade, pelo recebimento. Voto deputado Alex Madureira. Contra o recebimento. Deputado Campos Machado. Com essa tal de coerência, eu voto contra. Deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. Por 6-4, admitido o processo. Item número 9, processo RGL 4633-2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Mônica da bancada ativista por quebra de decoro parlamentar. O voto da deputada Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto a favor do recebimento. O voto da deputada Emílio de Souza. Pelo recebimento. Deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento. Deputado Wellington Moura. Contra o recebimento. Deputado delegado Olim. Pelo recebimento. Deputada Érica Malunguinho. Pelo recebimento, pela admissibilidade. Deputado Alex Madureira. Contra o recebimento. Deputado Campos Machado. Volto a dizer, presidente, por coerência e por não entender que seja correto, contra o recebimento. Deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. Por 7-3, admitido o processo. Item número 10, processo RGL 5261-2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Mônica Seixas por quebra de decoro parlamentar. Com voto, a deputada Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto a favor do recebimento. Com voto, a deputada Emília de Souza. Pelo recebimento. Com voto, a deputado Barros Munhoz. Pelo recebimento. Eu voto pelo recebimento, deputado Wellington Moura. Contra o recebimento. Deputado delegado Olim. Contra o recebimento. Deputada Érica Malunguinho. Pela admissibilidade. Deputado Alex Madureira. Contra o recebimento. Deputado Campos Machado. Por confirmar com o meu gabinete que nada chegou contra o recebimento. Deputado Estevão Galvão. Pelo recebimento. Por 6-4, admitido o processo. Agora, para o item 3, item número 3.2 da pauta, que são os processos que foram já apresentados pelo relator, o parecer. Item número 11, processo 9.013. Pois não, deputado. Questão de ordem, presidenta. Questão de ordem. Pois não, pode falar. Eu queria pedir vistas a processo. Posso pedir os 3 de uma vez? Pode. São 4 processos. Quais são os itens que o deputado... O item 11, 12 e 14. Acabou. Então, pedido de vista 11, 12 e 14. Então, vamos votar o item número 13. Processo 9.048, 2019,
do Conselho de Ética de Decoro Parlamentar, denúncia de autoria do deputado Frederico Dávila contra o deputado Teonílio Bala por quebra de decoro parlamentar. O relator foi o deputado Adalberto Freitas pela improcedência da denúncia e posterior arquivamento do processo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Como vota o deputado Adalberto de Freitas? Eu voto. Lembrando que o deputado Adalberto Freitas foi pela improcedência da denúncia. Como é o voto do deputado Adalberto Freitas? Eu voto comigo, o relator. O relator. Como vota o deputado Emílio de Souza? Eu voto com o relator. Como vota o deputado Barros Munhoz? Está sem som, mas leitura labial, ele disse sim. Com o relator. Deputada, eu voto... Pela ordem, presidente. Pelo voto com o relator. Como voto o deputado Wellington Moura? Com o relator. Como voto o deputado delegado Aulim? Eu voto com o relator. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Voto com o relator. Como vota o deputado Alex Madureira? Com o relator. Como vota o deputado Campos Machado? Voto com o relator do meu grande amigo, deputado Freitas. Como vota o deputado Estevão Galvão? Com o relator, esse. Então, por quantos votos, né? Já votei. Por unanimidade, então, o processo foi admitido o parecer pela improcedência da denúncia e posterior arquivamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Campos Machado. Só para que eu não me perca aqui, o meu irmão, deputado Emílio de Souza, pediu vista de 3 itens. 3 itens. Isso, presidente. 11, 12, ótimo. 11, 12 e 14. Eu só queria ter ciência disso para que não tenha o mesmo problema que tivemos no início. Tá certo, deputado Campos. Tá certo. Eu queria só, antes de encerrar a reunião, lembrar que foi no começo da reunião, nós já deixamos agendada uma reunião, a próxima reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para o dia 11, não, para o dia 10 de fevereiro, às 11 horas, quarta-feira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas a respeito da Comissão de Ética fazer reuniões virtuais. Nós poderíamos, por exemplo, ocupar um plenarinho com a senhora e o deputado, o corregedor, na cabeceira, e 7 deputados, espaçadamente. Deputado, tem temas... Oi? Posso terminar? Não pode, eu não estou ouvindo. Tem temas de relevância que é muito importante que eu possa ouvir com clareza o deputado Barros Munhoz, a voz da experiência, entendeu? Pelas expressões dele, eu acho que não poderíamos pensar na possibilidade de nós voltarmos a fazer a comissão de ética num lugar que possa ser feito com todos os presentes, podendo se manifestar livremente, entendeu? É muito estranha a questão virtual, porque nós vamos julgar, nós estamos julgando seres humanos. Eu acho que é muito importante que a gente tenha condições de ouvir. Eu vou ouvir o deputado Barros Munhoz, olhando nos olhos dele, vendo o sentimento dele, podendo acompanhar o trabalho dele, entendeu? É uma ponderação que eu faço aqui, presidente, que é uma simples questão de ordem, que fica a critério do Conselho de Ética, da mesa, sem qualquer outra conotação. Deputado Campos Machado, como tem um ato da mesa, eu vou verificar com a presença se ele pode rever esse ato da mesa, que é uma mesa do presidente, um ato da mesa, onde ele pede que as reuniões das comissões do Conselho seja virtual. Eu também prefiro a presencial. Então, se todos preferirem, nós podemos fazer um pedido ao presidente para que ele possa, excepcionalmente, no caso do Conselho de Ética... De acordo, inteiramente de acordo com a colocação do deputado Campos Machado e vamos formular esse pedido, acho que por unanimidade.
Então eu vou pedir para... Desculpe, o deputado delegado Olim, eu vou pedir, então, para a Secretaria da Comissão, do Conselho, pedir ao presidente que, excepcionalmente, no nosso caso, por se tratar de uma matéria diferenciada das comissões, que nós possamos fazer reunião presencial. Com a palavra, deputado delegado Olim. Primeiro, parabéns ao Campos Machado. E segundo, eu queria pedir vistas junto com o deputado Emílio 11, 13 e 14, ok? Vistas conjuntas. Vista conjunta. Não, Deputado Wellington Moura pediu a palavra? Eu estou de acordo com o que o deputado Campos Machado disse. Eu acho que vai haver unanimidade. Porém, eu acho que deixar só claro que não foi ato de mesa, foi resolução que foi aprovada em plenário. Então, acho que nós temos que, se for o caso, acho que o presidente terá que pautar uma nova resolução em plenário para alteração, para que o Conselho de Ética possa vir de forma presencial. Eu também estou a favor. Ok. Eu vou ver qual foi o termo técnico que foi usado, mas é importante que... Quem pediu agora? A deputada Emílio de Souza. Não, só uma observação sobre o delegado Olim, a proposta dele. O item 13, o senhor falou, o 13 já foi votado. É o item 11, 12 e 14. O senhor falou 11, 12 e 13. É 11, 12 e 14. Os que eu pedi foram... Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer... Pela ordem, presidente. Presidenta. Espera aí, quem pediu a palavra? Presidente, eu já pedi 3 vezes pela ordem e o pessoal passa na minha vez. Deputado Adalberto de Freitas com a palavra. Então, tá bom. Eu só quero deixar aí o meu voto a favor do que o nobre deputado Campos Machado decidiu, mesmo porque, quando foi determinado essa sessão virtual, a situação da pandemia era outra, não tínhamos os protocolos, os distanciamentos, a gente não tinha. E agora já estamos num outro nível de segurança, então acho que é possível mesmo a gente ter as reuniões aí de forma presencial. Muito obrigado, presidenta. Com a palavra, o deputado Barros Munhoz, que pediu a palavra. Não, era só para concordar. Para concordar. Mais alguém quer a palavra? Deputado Emílio. Presidente, eu queria fazer uma observação. Primeiro, é muito bem-vinda a proposta do deputado Campos Machado. De fato, eu acho que casos mais complicados devam mesmo ser avaliados presencialmente. Mas eu queria fazer uma ponderação, Campos, para você avaliar. Uma coisa é você avaliar um caso grave presencialmente. Outra coisa é todas as sessões do Conselho de Ética serem presenciais. Então, eu queria ponderar com Vossa Excelência que talvez a emenda adequada ou a resolução adequada fosse: o Conselho de Ética terá autonomia para decidir quando a sessão é presencial ou virtual, entendeu? Porque eu não acho que nós precisamos reunir para todos os casos presencialmente. Claro, presidente. Inteiramente de acordo com o deputado Emílio. Inteiramente de acordo. Ok, eu vou pedir, então, para fazer nessas condições. Nós decidimos, mas eu acho que, dependendo da pauta, eu acredito que, como se trata de uma situação, o nosso é um conselho, né? É uma comissão com um julgamento dos nossos pares, e talvez a reunião presencial, em alguns momentos, ela seja mais oportuna, como o deputado Campos Machado pediu. Aí fica a critério, qualquer coisa nós votamos para ver qual é o posicionamento da maioria. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro presidente. Presidente, eu queria só lembrar de que o artigo 289 da resolução, que ficou suspensa, a relação de independência do Palácio, vence no dia 14, no próximo dia 14. Tem o quê? Desculpe, não ouvi o final. Senhor presidente, desconsidere e eu fico com a sua decisão. Presidente, pela ordem. Deputado Barros. Eu queria fazer aqui um ato de cumprimentos ao deputado Emílio, ao deputado Adalberto e outros deputados que, em processos referentes a eles, votaram pelo acolhimento. Que bonito. Esse é o nosso conselho. Parabéns, parabéns, parabéns. Verdade. Esse é uma justiça igual para todos. Parabéns mesmo, é verdade. Então, encerrada, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião, agradecendo a presença de cada um dos deputados que compareceram agora nessa sessão virtual. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, presidente. Obrigada.